Tá chegando a hora e eu vou abrir esse vídeo com esse camarada falando com todos vocês aí, ó. Acompanha aí. Fala, torcida tricolor. Conto com a presença de vocês amanhã no Maraca. Sabemos que vocês são o nosso combustível e amanhã vamos estar todo mundo junto em busca dessa classificação. Vambora. Amanhã é dia de decisão, Fluminense e Lanús, 21h30. Tô chegando novamente aqui no canal Meu Tricolor com muitas informações. Temos o time revelado para poder passar para todos vocês aqui nesse vídeo. São mais de 9 horas da noite dessa segunda-feira e não tem como. A gente já está apreensivo para essa grande partida de amanhã. Beleza pura? Vou chamar a vinheta não para poder trocar uma ideia muito rápida aqui com todos vocês. Só para me apresentar para quem está chegando pela primeira vez. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e sempre muito bom trocar essa ideia com todos vocês. Beleza pura? Bom, amanhã não tem como. Amanhã o nosso Flusão tem que ir com tudo para cima do Lanús para conseguir essa classificação, a grande semifinal da Copa Sul-Americana e a gente continuar nessa caminhada brigando por essa taça inédita e uma taça que vai nos levar direto para a Libertadores do ano que vem, de 2026, e também vai nos levar para a grande decisão da Recopa Sul-Americana no ano que vem também. Então assim, é uma taça que é muito importante para o nosso Fluminense e assim como a Copa do Brasil, né, são duas taças muito acessíveis para nós do Fluminense. Então assim, tomara que a gente possa lotar o Maracanã. Quero te passar que uma atualização mais recente são mais de 32 mil ingressos já garantido. Tomara que esse número amanhã cresça muito e a gente possa chegar ali, sabe, na casa dos 50 mil presentes no Maracanã para poder a gente apoiar os nossos guerreiros a conseguir mais essa importante vitória. Beleza pura? Bom, como vocês viram aí, né, o recado do Samuel Xavier, e eu já quero trazer para vocês aqui, vou lançar o campinho aqui na tela para todos vocês, porque praticamente nós temos o time confirmado para a partida de amanhã, tá? Claro que amanhã de manhã eu tô aqui ao vivo com vocês no canal Meu Tricolor, falando do vídeo de pré-jogo dessa grande partida, o que a gente tem que fazer para poder sair de campo classificado contra o Lanús, tá bom? Mas tô subindo o campinho na tela para vocês aí. E o provável Fluminense para amanhã é isso aí, ó. Fábio no gol, Samuel Xavier titular na direita, com Thiago Silva, Preites, René, Hércules, Martinelli e Lúcio Costa, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Esse é o provável Fluminense titular que inicia a partida de amanhã. O site GE até colocou o Guga como se ele vai iniciar a partida de amanhã, né? Mas eu acredito que o Samuel Xavier está totalmente recuperado e ele pinta amanhã como titular absoluto na lateral direita, o que é um baita reforço para o nosso Fluminense, assim como também a questão do Lúcio Costa iniciar jogando essa partida de amanhã. Cara, já tô torcendo de verdade para que tudo dê certo e a gente consiga, sabe, envolver o Lanús desde os primeiros minutos, com muita proposição do jogo, sabe, querendo demais essa vitória e essa classificação, que a gente possa estar numa noite muito feliz, né? Hoje é uma noite especial, você não pode perder, tomara que seja a tônica do nosso tricolor amanhã às 21h30, beleza pura? Eu já volto a falar dessa partida aqui agora. Deixa eu só te trazer aqui uma informação legal, interessante, tá? Queria te pedir uma força, queria te pedir uma moral, tá? Deixa o teu like, se inscreva no nosso canal, comenta, traz aí a tua mensagem sobre mais esse conteúdo no canal Meu Tricolor. Se você puder também compartilha os nossos vídeos. Não deixa de clicar aqui embaixo no botão chamado hypar. Isso ajuda demais o nosso vídeo a seguir crescendo, tá? A seguir alcançando outros tricolores também. Então ajuda o canal Meu Tricolor, você que pode. Sou muito grato à tua parceria. Gente, quero trazer aqui para vocês que hoje também aniversário, né? Já tá acabando o dia, mas aniversário do Thiago Silva, 41 anos, né? Aniversário do nosso monstro. E que amanhã, dia 23, ele possa conquistar essa vitória e essa classificação como presente de aniversário. Então, parabéns ao Thiago Silva, 41 anos de idade, um grande zagueiro. E eu não tenho dúvida, se continuar nessa dedicação que ele tem demais, vai ser um jogador de Copa do Mundo ainda no ano que vem, tá? Defendendo a nossa seleção brasileira. Então parabéns, muita saúde pro nosso monstro, pro nosso zagueiro Thiago Silva. Outro que fez aniversário, mas não hoje, ontem, né, dia 21, foi John Arias. Estou colocando ele aí, ó.
John Arias, né? Motorzinho colombiano, ex-jogador do Fluminense, hoje lá no Wolverhampton, completou 28 anos de idade, então quero desejar toda a felicidade também do mundo, muita saúde para o John Arias. Mas eu queria trazer para vocês aqui uma situação muito, complicada que está vivendo John Arias lá pelo Wolverhampton. Gente, até agora o John Arias tem um gol pelo Wolverhampton e foi num amistoso, onde ele jogou 18 minutos, entrou e fez um gol. Só que o John Arias tem um jogo pela Copa Inglesa, né? Foi 3-2 em cima do West Ham, de virada, essa vitória. Mas na Premier League, tá? Aqui que eu quero tocar o ponto com vocês, a situação tanto do Wolverhampton quanto do John Arias, ela é muito preocupante. O Wolverhampton em 5 jogos não ganhou nenhum jogo, é o lanterna isolado. Nenhum time, tá com nenhum outro time tá com 0 ponto, só o Wolverhampton. E o John Arias, ele tá muito mal numa situação lá. Ele só tem até agora 161 minutos em campo. E teve um jogo desses 5 que ele nem entrou. E aí, diante dessa circunstância, eu queria te fazer uma pergunta e queria que você respondesse aqui nos comentários. Será que o John Arias indo mal, né, o Wolverhampton indo mal, John Arias corre risco de ficar fora da Copa do Mundo ano que vem? Ou você acha que isso não tem influência nenhuma? A minha opinião é que sim. Eu acho que se ele tiver sendo pouco aproveitado, não tendo oportunidade de fazer gols, não tá com minutagem, eu acho que infelizmente isso pode prejudicar o John Arias. Logo, também me traz um pensamento. Será que tem uma possibilidade bacana, importante, do John Arias querer voltar para o Fluminense para ele não perder uma possível vaga na seleção da Colômbia para a Copa do Mundo? É uma grande reflexão para todos nós. Comenta aí sobre o que você acha do John Arias. A fase é difícil, mas tomara que a fase possa mudar por lá, tá bom? Amanhã tem jogo pela Copa da Liga Inglesa do Wolverhampton. Vou estar acompanhando às 15h45, às 3h45 da tarde, Wolverhampton e o Everton. Vamos acompanhar esse jogo aí para poder a gente ver. Outra situação que eu queria falar para vocês também é do Keno. O Santa Cruz, né, time que praticamente revelou aí o Keno, ele tem um interesse na contratação do Keno na temporada 2026. Só que aí tem algumas questões que o Keno precisa passar para o Santa Cruz fazer a contratação do Keno. Quem trouxe essa informação em primeira mão foi o colega de canal, Thiago Ferreira. Eu queria dar os créditos aqui para ele, tá? O Santa Cruz, ele quer a contratação do Keno, tá? Que está em baixa no Fluminense, não está sendo muito aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho. Não sei o porquê, gostaria muito que ele estivesse jogando, porque tem qualidade e já ajudou demais o nosso Fluminense. Mas o que o Santa Cruz quer que o Keno faça para o Santa Cruz levar o Keno no ano que vem? Que o Keno peça liberação do Fluminense. E aí o Santa Cruz vai apresentar uma proposta de 3 anos de contrato para o Keno, porém o Keno tem que aceitar uma redução salarial com mais de 50% do seu salário que ele ganha no Fluminense. Será que vai aceitar? Vamos ver. Outra coisa é um empréstimo com um valor relativamente baixo do Santa Cruz pagando ao Fluminense, tá? E um outro detalhe é que o Fluminense arcaria com 60% dos vencimentos do jogador e o Santa Cruz com os outros 40%. É uma outra possibilidade. Aí tem uma situação que o Thiago colocou, o seguinte, o Thiago Ferreira. O Thiago Galhardo, tá? Ele joga hoje no Santa Cruz e o salário dele lá é R$120 mil por mês. O Keno iria receber quase o dobro desse salário. Quase o dobro daria 240. Então, talvez o Keno aí ganharia na casa de uns R$200 mil para ele voltar ao Santa Cruz. Dito isso, o que o Thiago trouxe lá no Instagram, tá? Matéria do Thiago Ferreira do canal Hora do Flu. Ele disse o seguinte: o Keno nesse momento ele não quer abrir mão do 50% do salário dele, né? Porque é importante pro cara. E aí, a única coisa que caberia pro Keno seria ele conversar com o Fluminense para o Fluminense emprestar ele e o Fluminense arcar com mais de 50% dos vencimentos do atleta. Queria te fazer essa pergunta. Você concorda com essa possível saída do Keno para o Santa Cruz no ano que vem? Vai cair bastante, né?
E aí, não tá tendo oportunidade do Fluminense? Será que pode acontecer essa possibilidade? De verdade, dando aqui a minha humilde opinião para todos vocês, queria muito que o Renato Gaúcho tivesse capacidade de utilizar o Keno, assim como também utilizar o JK. Ambos não foram utilizados contra o Vitória, estavam disponíveis, né? JK e o Keno. Vamos ver o que acontece, né? Esse mundo do futebol, ele é muito dinâmico, tudo pode acontecer, como também pode acontecer do Keno ele ficar no Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, pra gente voltar a falar sobre o jogo de amanhã, eu quero falar pra vocês aqui sobre alguns erros proibidos que o nosso tricolor não pode cometer amanhã. E o primeiro erro, sendo muito direto e objetivo aqui com todos vocês, é o seguinte: o erro de que o Fluminense não pode querer menos do que o Lanús, essa classificação, essa vitória amanhã. A vitória, ela já leva a gente, a vitória por um gol de diferença, leva a gente para a disputa dos pênaltis, tá? O Fluminense treinou nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho, treinou tudo que você possa imaginar, inclusive cobranças de penalidade, caso amanhã a decisão vá para os pênaltis, tá bom? E aí, o primeiro erro é a questão do querer. O Fluminense não pode querer menos do que o Lanús essa classificação. Então esse é o primeiro tópico. E aí quando eu falo de querer, eu falo de entrega, de dedicação, de disposição. Eu falo de realmente você dar tudo que você pode dar de si dentro de uma partida de futebol que é eliminatória, ou é matar ou é morrer. Você tem que realmente, com o apoio da tua torcida, na tua casa, você tem que dar o gás, tem que dar a vida, entendeu? Se possível for, come grama, mas você vai comer grama com objetivo, entendeu? Você quer classificação, você quer chegar à semifinal de uma competição importante como essa, de um título que você não tem. Então, a questão do querer mais, o Fluminense será um erro grande se o Lanús vier querendo mais do que a gente amanhã no Maracanã. Outra coisa que eu considero um erro proibido do Fluminense amanhã. Fluminense, se por um acaso enfrentar um contra-ataque do Lanús, o Fluminense não pode deixar de cometer uma falta tática. Isso é um erro gravíssimo do nosso Fluminense. Como eu falei pra vocês, é um erro de total, é um jogo de total atenção. Então, se amanhã for necessário trocar um gol por uma falta dura que leve cartão amarelo ou até mesmo cartão vermelho, a gente já viu isso no 3-3 no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, do Freitas, fazendo justamente isso com o jogador Jean Lucas. E, cara, o jogo terminou 3-3 e a gente não perdeu aquela partida porque o Freitas puxou o Jean Lucas e foi acertadamente expulso. Mas foi também acertadamente que ele fez essa falta de cartão vermelho. Então, assim, é isso que tem que ter amanhã. Amanhã é um jogo pra você, sabe, ser perfeito. Se tem um jogo pra você ser perfeito, é o jogo de amanhã. Porque é uma grande partida, uma partida totalmente decisiva e a gente não vai ter uma outra oportunidade. Como o Thiago Silva diz nos vídeos dele motivacionais antes de entrar lá no Maracanã. Ele fala: entrega tudo lá dentro, vai com tudo, entrega tudo, porque a gente não vai ter outra oportunidade. E tá corretíssimo, não vai ter outra oportunidade. E um outro erro que eu acho que amanhã a gente não pode cometer, não podemos cometer, é finalizar pouco no gol do Lanús. Então são 3 erros: o Lanús querer mais do que o Fluminense, o Fluminense não fazer a falta tática, tá? Tem que ser malandro, a malandragem, sabe? A expertise tem que estar em campo amanhã. Fluminense contra o Bahia fez um jogo duríssimo, eu tava no Maracanã e eu vi isso, sabe? As entradas firmes, as entradas duras, e é assim que tem que ser amanhã. Os caras não vão vir para amaciar o Fluminense. Então o Fluminense tem que jogar na mesma moeda. É a questão de você fazer a falta tática, tá? E o outro que eu disse agora para vocês, a questão da finalização. Amanhã é uma partida que, se você tá precisando de gol, o que você faz? Só faz gol quem chuta. Então amanhã você não pode finalizar menos do que o adversário. Então amanhã o Fluminense tem que ter uma casa aí de 15 a 20 finalizações. Por quê? Para dentro disso a gente conseguir no mínimo 2 gols. É o que a gente quer. Então o 2-0 nos leva para a semifinal da Copa Sul-Americana. E é isso que a gente quer. Amanhã a gente quer ver um Fluminense, sabe? Realmente assim, aguerrido dentro de campo, um time de guerreiro e que batalhe e que lute o tempo inteiro por essa grande vitória e por essa classificação. Queria trocar essa ideia com todos vocês.
nesse vídeo já bem tarde dessa segunda-feira, mas amanhã a gente volta cedo com o vídeo de pré-jogo dessa grande partida. Tamo junto, uma ótima noite de segunda, beijo no teu coração, saudações tricolores e ó, amanhã é classificação na certa. Valeu, galera!